Boa noite, galera. Boa noite, vamos convidar geral aí. Mais uma aula especial. Faixa preta da nutrição. Meu amigo Natan, bacharel. Especialista em nutrição esportiva, mestrando. Entende muito. Profissional muito competente, vem fazendo um trabalho brilhante que poucos nutricionistas fazem, trabalho informativo nas suas redes sociais. E tenho o enorme prazer de trazer ele aqui para dar uma aula para nós. Nesse momento que é muito importante a gente conhecer mais sobre o que a gente pode fazer para melhorar nossa saúde, nossa proteção, nossa imunidade. Hoje ele vai falar sobre o sistema energético. Vocês que estão chegando, boa noite. Vamos enviando para as pessoas, os 10 amigos seus. 10 minutos, estão mandando para todos aqui que estão na última chamada aqui. Boa noite, galera. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Gui. Galera, sejam bem-vindos. Boa noite, Tassi. Boa noite, Luan. Vou convidando geral aí que eu vou trazer o nutricionista, meu amigo, né? Ele é bacharel em nutrição, é especialista em nutrição esportiva, tá fazendo um mestrado lá na UFBA, na Federal da Bahia, né? Ele é muito profissional de excelência, né? Ele tem uma página no Instagram, eu não sei se você já segue, é Natan Nutricionista Natan, tá? E ele faz um trabalho incrível que ele traz informações, né, informações de artigos científicos, e ele consegue simplificar, né, trazendo uma clareza do estudo que ele faz, né, que ele faz para desenvolver o mestrado dele. Ele consegue simplificar para trazer o conhecimento para a gente, né, de uma forma muito eficaz e simplificada. Isso é importante, né? Muitos poucos profissionais, principalmente da área de nutrição, né, faz esse trabalho de estar simplificando as informações, porque é todas as áreas, né, são conhecimentos técnicos, não é qualquer pessoa que vai entender os termos técnicos. Tudo bom, Marciano? Então, o que ele faz, ele simplifica os termos técnicos, né? Hoje a gente vai falar sobre vias metabólicas envolvidas no exercício físico e emagrecimento, né? Porque aqui eu sempre trago a ideia de melhorar a saúde, né? A maioria das pessoas tendem a querer perder o peso, né? Então é importante a gente saber tudo que coopera para a gente conseguir alcançar o objetivo. Ele faz um trabalho brilhante na página dele, né? Ele está chegando daqui a pouco aí, eu mandei mensagem para ele aqui, e ele faz um trabalho brilhante de simplificar essas informações que são tiradas de artigos científicos, né? Que são feitos com pesquisas, com grupos de pessoas, para ter a certeza do que funciona, do plano, do que faz ele desenvolver os planos alimentares, né? Tipo, com essas informações, para quem ainda não está tendo... Boa noite, tudo bem? Para quem ainda não está podendo ter um acompanhamento de um nutricionista, né? É de grande valia estar acompanhando as informações que ele traz, porque você já pode melhorar a sua alimentação com o conteúdo que ele traz ali na página dele. É muito importante entender, né? Mesmo que o básico, porque você já vai direcionando, já vai melhorando a sua questão alimentar, né? Eu, como trago conteúdo relacionado ao exercício físico, eu trago conteúdo coisas básicas que dá para você fazer em casa, né? Tudo tranquilo por aqui. Tá chovendo, né? Essa pandemia, né? Pode ser por causa de chuva, por causa da pandemia. Agora a gente não pode ir na academia, não pode praticar. Eu pratico jiu-jitsu, a gente está restrito, então, né, eu trago aqui movimentos, né? Eu te trago a consciência, a importância que você deve dar ao fato de você estar se exercitando frequentemente, né? Tem um fator muito importante, né, para determinar a sua saúde, né? Eu costumo dizer que eu antes achava que o fato de ter um familiar com uma patologia, por exemplo, o meu avô morreu de diabetes, né, eu tenho 25% de chance de morrer de diabetes. Mas tanto a alimentação quanto a prática de exercícios físicos pode mudar isso, entendeu?
Olha, ele chegou aqui. Tô chamando ele aqui. Então, família não vai determinar que você vai ter aquela doença, né? Vai ser uma. Você vai ter uma porcentagem maior, mas você determina. O exercício vai determinar. Chamando. Caiu, deixa eu chamar. Chamar ele novamente aqui. Boa noite, Boa irmão. noite. Boa noite. Tranquilo. Tranquilo. Prazer estar aqui. Tava conversando com o pessoal aqui que a gente estava te esperando. Enquanto eu te esperava, eu falava que é muito importante, você faz um trabalho brilhante na sua página. E para quem ainda não tem como ter um acompanhamento nutricional, né, tá acompanhando o conteúdo que você disponibiliza lá de forma tentando ao máximo simplificar alguns termos alguns conteúdos que tem muitos termos técnicos, né, mas da forma que você traz, simplifica e dá para a pessoa estar melhorando a sua alimentação, a questão, né, nutricional ali com o conteúdo que você traz, né? Tem muita gente que busca. Muita gente Saber. busca. Fala. Pode botar o fone? Põe aí. Pode botar o fone? Põe aí. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Tá dando eco, né? Tá. Tá. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre via metabólica. De forma simples. De forma simples. Eu esqueci lá, assim. Vamos ver se melhora, né? Vamos ver se melhora, né? Melhora total, eu esqueci de trazer. E aí, vê agora? Pô, agora ficou legal. Legal? Ficou bom, Frederico. Abraço a todos, boa noite. O tema é super pertinente hoje, né? Via metabólica, embora as pessoas às vezes não saibam a importância, mas utilizam ela o tempo todo, de várias formas. Total. E atualmente, com o aumento da busca por saúde através do exercício físico, a gente utiliza ela de forma mais otimizada, né? Nós conseguimos modular o metabolismo de acordo com ações. Então, a nutrição e exercício físico é um modulador do nosso metabolismo. E quando a gente fala de metabolismo, a gente está falando de conjunto de células, de órgãos envolvidos, um sistema. Tá? Quando a gente fala de metabolismo, é um sistema metabólico que envolve síntese, produção e degradação. Né? Quando a gente fala de emagrecimento, a gente faz um vínculo direto com o catabolismo, ou seja, com a perda, com a retirada de algo para fornecer energia. Então, quem quer emagrecer, que essa é a vertente que a gente vai dar aqui na live, é a utilização da via metabólica para o emagrecimento. Então, quem quer emagrecer, quer tirar. E de forma bem inicial e crucial, a gente tem que ter um déficit, uma perda de caloria. É a base para que você chegue nesse objetivo. Então, a priori, a gente foca no cálculo. Então, nesse momento, a gente deixa um pouquinho de lado, né, a biologia e pensa em cálculo. A gente quer um déficit calórico, mesmo considerando, né, as variáveis biológicas para os cálculos que a gente tem, as expressões que a gente tem para calcular, né, tanto taxa metabólica como o valor energético total para emagrecimento. Mas a gente pensa na perda. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Se a pessoa consome 2.000 quilocalorias e ela passa a consumir 1.700 quilocalorias, ela tem um déficit de 300 quilocalorias, né? Então, essa é a vertente que o nutricionista utiliza, né, para mostrar como funciona aí uma perda, um déficit, tá? Que pode ser variado, esse déficit não é um padrão, tá? Dentro das normas, das recomendações de saúde, a gente pode melhorar isso para mais ou para menos,
tá? De acordo com o caso. Então, isso é uma ferramenta, mas não existe perda Uhum. calórica, não existe perda de peso sem déficit, sem perda calórica. A gente precisa, é crucial, é necessário. Então, é a primeira coisa que se pensa. Hoje em dia, a gente trabalha muito com mecanismos moleculares, né? É minha área de atuação e de pesquisa. Então, a gente atua mesmo no mínimo detalhe para chegar no metabolismo. A gente trabalha com uma molécula que está dentro de uma célula, a célula está dentro de um tecido e o tecido está dentro de um metabolismo. Então, a gente parte do mínimo da visão micro para a visão mais macro. Então a gente sabe que tudo acontece, né, na visão micro para depois tomar proporções maiores. Então se a gente tem alguma adaptação fisiológica, ela começa dentro da célula, não é isso, Wagner? Ela, É isso mesmo. ela começa a nível molecular dentro de uma célula. Então a gente estudou em biologia até no segundo grau, para quem não é da área, que a gente estudou mitocôndria, a gente estudou lisossomo, a gente estudou organelas de forma bem superficial ali para o vestibular. Né? Então a gente viu que dentro da Certo. célula a gente tem compartimentos que têm funções. Então quando a gente fala de biologia molecular, a gente está falando de conformações, de síntese de substâncias, de modificações dentro da célula. Então a gente vê que tudo acontece ali a mínimo detalhe, para depois tomar proporções maiores. Então o emagrecimento é da mesma forma, a gente atinge primeiro a célula, para depois atingir o metabolismo em si. E é por isso que as pessoas falam, eu estou começando a treinar e não estou sentindo ainda nada mudar. É porque a gente tem período de Uhum. adaptação a tudo que a gente estimula no corpo. Então, se a gente está estimulando o emagrecimento, o desempenho físico, a melhora de performance, né, o corpo ele recebe todas essas informações novas de treino, de dieta, e com o tempo o corpo responde a essas adaptações, tá? De acordo com o estímulo que é dado. Não é automático, né? Quer falar algo? Sua tela tá travando aqui pra mim. Pra você tá parecendo normal? Pra mim tá Eu tava normal. tentando Vamos ver ver. se o pessoal, Tá normal? vamos ver se o pessoal dá um feedback. Comenta aí, galera. Alguma das telas tá travando pra vocês? Sim, com certeza é pertinente o que você está falando, Nathan, na questão de ter a visão de longo prazo, né, enquanto eles comentam. Né, a gente tem o ser humano tem aquela falha do imediatismo, né, de começar agora e já ver já querer o resultado de 2 meses em 2 dias, né? Então, tipo, em tudo na vida, principalmente em situação biológica falando, né, tem que ter uma certa visão de longo prazo. Tá travando um pouco? Não? Se estiver travando, eu posso sair e voltar. Sai e voltar para ver. Sai e volta aí para ver. Vou chamar ele novamente, deve ser algum. Eu pensei que era aqui porque aqui tá chovendo, poderia ser algo aqui, mas deixa ele voltar, deixa eu enviar para ele aqui. Mas conseguiu ver o que vocês conseguiram entender o que ele falou lá? Para mim tava travando um pouco aqui. Eu tive que prestar bastante atenção para ouvir, né? Ele saiu. Vamos esperar ele voltar para chamar ele de novo. Boa noite, Rodrigo. Ele deve ter ido reiniciar o celular para ver se melhora. Mas só comentando o que ele falou, a questão, né, da gente entender que tem que ter uma visão de longo prazo, né? Que para mudar, para a gente ter uma mudança visível, primeiro a gente tem que atingir intrinsecamente, atingir mudanças, micromudanças para se tornar em macromudanças. Ah, o áudio estava bom, só a imagem que estava ruim foi a Vic. Vou chamar ele novamente aqui.
Vamos ver. Chamando. Enquanto isso, aproveita para mandar para geral, para convidar mais pessoas para a gente ter maior aproveitamento desse conteúdo que vai ser muito bom, muito edificante. Ah, que bom. Então vou falar com ele. Mas vai voltar ao normal. Se o áudio tava bom, deu para vocês entenderem até então. Para quem chegou agora, Nathan está introduzindo a questão, né, das vias metabólicas, falando sobre. Deixa eu botar. Sobre a questão da visão de longo prazo na questão de mudanças fisiológicas, né, que a nutrição e a educação física são moduladores, podem modular a nossa saúde, modular nosso corpo, né, e falando sobre, a gente está focando mais na questão do emagrecimento, que para haver o emagrecimento, a gente tem que ter um déficit calórico, né? Quem quer emagrecer tem que diminuir a quantidade de ingestão de calorias, né, de acordo com o que é gasto, para haver o catabolismo e assim o emagrecimento. Só que como ele mencionou, não é uma mudança instantânea, né? Como a gente tem o defeito de ser imediatista, né? É uma mudança a longo prazo. A gente vai primeiro atingir as células, né? Vai ser uma mudança micro, para depois a gente ver um resultado maior, né? Um resultado macro, a gente tá para ser um resultado perceptível. Vamos tentar novamente aqui, tá? Boa noite, prima. Vamos aproveitar enquanto ele está vindo aqui para convidar mais gente para participar com a gente. Aproveitar esse conhecimento aí. É muito importante para quem, não só para quem quer emagrecer, mas você tendo conhecimento, você pode ajudar mais pessoas ao seu redor, né? Com certeza você conhece alguém que queira emagrecer e o conteúdo aqui vai ser muito importante para você ajudar essas pessoas também. Boa noite. Pô, tudo bom, Deus? Boa noite, Darlan. Tô tentando chamar aqui. Nathan saiu para normalizar a conexão. Voltou. Chama novamente. Então convida mais pessoas aí para a gente ter o conhecimento de vias metabólicas, né, que é muito importante em relação a exercício e nutrição para pronto. Agora tá melhor, mano. Eles disseram que o áudio tava bom, Eu fui mas reiniciar o o vídeo tá melhor modem e agora. tal, e demorei um pouco, desculpa, viu, gente? Mas vamos retornar Tranquilo. aqui, eu vou fazer um recapitulação. O que é uma Travou, mano. agora Comentem aí se tá legal o meu vídeo dele, o áudio, se tá tudo bem, comentem aí, por favor. De novo, Nathan. Ah, ele saiu. Ele saiu aqui. Vou chamar ele novamente. Sim, valeu. É algum problema na rede dele lá. Ele saiu, eu vou chamar ele de novo, provavelmente volta ao normal. Beleza. Não é estranho. Aqui tá chovendo, poderia estar ruim, não sei se lá. Aí em Salvador tá chovendo. Aí em Salvador tá chovendo, Lene. Deixa eu ver, Lene falou agora. Valeu, mano. Fica aí, vamos assistir junto. Convida, convida alguns amigos seus aí também. Mãe, tá chovendo aí?
ele teve um probleminha que ele deve ter ido tentar reiniciar novamente o modem, né? Mas enquanto ele volta de novo, só recapitular o que ele falou no início, né? A gente vai falar aqui sobre as vias metabólicas, que é muito importante, né? Tanto no exercício físico quanto na nutrição em relação ao emagrecimento, né? Ele introduziu falando que em relação ao emagrecimento, as pessoas que querem emagrecer eles têm que incentivar o corpo levar o corpo ao estado de catabolismo, né? E para levar o corpo ao estado de catabolismo, precisa haver um déficit calórico, né? Esse déficit calórico, né, tira a parte da biologia da nutrição, porque a nutrição é muito, inclusive a especialidade dele é biologia, né? Ele faz pesquisas sobre, o mestrado dele é sobre isso, né? Nessa parte de, de, de induzir o corpo ao déficit calórico, entra o cálculo. Exige um cálculo porque você tem que saber o quanto o seu corpo, né, vai precisar de energia para funcionar, né, sem fazer exercício nenhum, ou quanto você gasta por dia para estar traçando ali um plano alimentar que vai induzir o seu corpo ao catabolismo, que vai te proporcionar um déficit calórico para você, a longo prazo, né? Inclusive, ele constatou isso, ele pesou nisso porque a gente tem o senso de imediatismo, então a gente quer ter um resultado a curto prazo, né? Mas é necessário entender que a mudança começa micro, né? A gente vai fazer uma mudança na célula para depois ter uma mudança visível, né? Então, da mesma forma, no déficit calórico, a gente vai ter uma mudança micro para depois esse déficit calórico causar o catabolismo que vai gerar a perca de peso, o emagrecimento. Ele chegou aqui de novo, eu vou chamar ele. Vou chamar ele novamente. Oi, Sensei Clebepinho, beleza? Tá chovendo por aí em Salvador? Chamar novamente. Tô chamando. Vamos lá, então, gente, conteúdo aqui muito importante, convidar meus amigos, porque é importante você, mesmo que você não queira emagrecer, mas o conteúdo é importante, né? Tanto para você ajudar pessoas ao seu redor, né? E você ele não vai se limitar a isso, né? Mas você vai ter que entender que são conteúdos para sua alimentação, independente do resultado que você queira alcançar, né? Não tá chovendo? Algum problema então na internet dele, tô chamando aqui. Vou cancelar e chamar de novo. Opa, aqui, voltou, chamou de novo. Enquanto isso, vamos chamando mais pessoas, né? Pronto. Pronto, Foi. Mudei de ambiente aqui. Desculpa a todos que estão aí, tá? pronto. Pelos esses probleminhas técnicos aqui. Minha internet é péssima mesmo. Acontece. Mas é isso. Eu acho que dá pra gente, inclusive, fazer um resumo e voltar para onde a gente estava, né, Fagner? Eu vi que você estava comentando. Total, fica à vontade. Eu Caso, tava recapitulando aqui, fica à vontade. caso esteja ruim ainda, vocês me falam aí, tá? Então a gente Tá começou ótimo. falando do que é metabolismo. É interessante falar que é um sistema, tá? Onde envolve órgãos, tá? Células, hormônios, né? Neurotransmissores, enzimas, tá? E milhares de células fazem parte do metabolismo, tá? E a gente sempre ouve, metabolismo está lento, metabolismo está acelerado. Vamos entender um pouco sobre isso, né? Eu comecei falando que as modificações elas começam a nível celular, né, frente a um estímulo. Então, na verdade, ela começa a nível molecular e toma uma proporção celular e pode tomar uma proporção tecidual, pode tomar uma proporção um pouco maior e envolver o sistema inteiro. Então, um metabolismo. Então, tudo começa a nível molecular. Então, se a gente tem intenção de trabalhar o metabolismo, o sistema metabólico, para o emagrecimento, a gente tem que entender que a gente vai criar situações, interferir no metabolismo para que ele chegue ao emagrecimento.
E quando a gente fala de emagrecer, a gente Perfeito. fala de tirar, de retirar, de diminuir, né? Isso, de catabolizar, de catabolismo. Então, quando a gente fala de emagrecimento hoje em dia, as pessoas já vinculam com catabolismo e estão certas, né? O catabolismo é um dos processos que acontece dentro do metabolismo, né? E dentro desse catabolismo estão diversas situações. Existe também um anabolismo, que é o crescimento. Só que a gente não vai dar foco porque o objetivo dessa live é falar sobre a perda e o catabolismo. É a via metabólica vinculada para a perda de gordura principalmente. Só que quando a gente fala Total. catabolismo, a gente não seleciona o que perder. A gente sabe que vai haver perda, tá? E ponto. Então tudo começa a nível matemático, mesmo a gente considerando variáveis que são variáveis do sistema biológico, tá? Então a gente considera variáveis do sistema biológico para os cálculos que a gente já tem, né, estabelecido todos os parâmetros para cálculo de taxa metabólica basal, de valor energético total, de déficit calórico, a gente já tem cálculos. Então a gente usa a matemática a nosso favor, considerando variáveis do sistema biológico. Então se a gente quer perder, a gente tem que ter déficit. Não significa que vai perder gordura. Tá? Para perder gordura, a gente tem que realmente criar estratégia nutricional dentro de um valor calórico estabelecido. Tá? E o exercício físico ele entra também como um modulador do sistema metabólico. Tá? Metabólico. Então, o exercício ele modula o que perder, tá? Ou o que ganhar, Total. ou como manter algo. Então, estímulos tanto da alimentação como do exercício físico influencia no funcionamento do metabolismo. Tá? E quando a gente fala em emagrecimento, em retirada e perda, extração, a gente está falando de utilizar, né, nossos combustíveis, né, que a gente tem. E eu falo de macronutrientes que a gente estoca, que fornece energia para a gente, que é o carboidrato, lipídio e proteína. Lipídio, ácido graxo, gordura é a mesma coisa. Então a gente está falando de carboidrato, gordura e proteína. A gente extrai energia dessas moléculas, tá? Dessas macromoléculas. Então o corpo quer utilizar, né, sugar, retirar, extrair energia dessas moléculas para fazer energia para nosso movimento, para atividades de rotação, para ir pegar um café ali que eu fui pegar agora, para conversar aqui com vocês. Então, qualquer atividade ela necessita de energia, menor que seja, energia mínima. A gente Total. precisa de energia para fazer tudo que a gente está fazendo. E a nível de exercício físico, que é algo programado, que é diferente de atividade física, é algo que tem frequência, que tem cadência, que tem planejamento, tempo. Então, quando a gente fala em exercício físico, a gente fala em direcionamento hoje em dia. Então, vai além dos cálculos. A gente pensa numa visão molecular, de bioquímica e biologia molecular, influenciando na fisiologia do exercício. Então, a gente pensa a nível molecular. A gente pensa qual Tá. carboidrato utilizar, a gente pensa qual proteína utilizar, a gente pensa qual é a carga glicêmica do carboidrato que vai ser utilizado. Isso dentro de um planejamento. Então, pense, a gente já estabeleceu o valor calórico para perda. Então, se a gente quer, por exemplo, um déficit calórico de 300 quilocalorias por dia e o cliente ele tem que ingerir 1.700 e estava ingerindo 2.000, a gente criou esse déficit de 300 quilocalorias, ele passou a ingerir menos do que estava ingerindo. Ele criou, sim, um catabolismo, ele criou um déficit, né? A princípio, ele não criou Uhum. o catabolismo, ele criou um déficit que vai favorecer o catabolismo. Então, ele Vai está gerar. ingerindo 1.700 quilocalorias ali e, com o passar do tempo, ele vai emagrecer, tá? Uhum. Agora sim, o corpo não vai selecionar muito o que ele vai perder. Talvez ele perca o que ele tem mais a perder, que é gordura. Normalmente, quando a gente faz restrições, a gente perde mais gordura, mas a gente não deixa de perder massa magra e outras coisas, líquidos, fluidos. Então, a gente perde muita coisa. A nutrição, né, baseado em evidência científica, né, a nutrição esportiva, ela tenta amparar, tá? Todos os possíveis vieses que tem nessa perda. Então a gente tenta direcionar para que a perda ela seja otimizada, ela seja efetiva, ou seja, dentro dessa perda, desse déficit que eu criei de 300 quilocalorias, que se perca mais gordura. A gente tem essa intenção. Ninguém quer perder massa magra. Tá. Então, a gente faz um plano alimentar dando substratos
que dentro de uma perda de peso você consiga pelo menos manter a quantidade de massa magra que você tem. É por isso que não é saudável perder uma grande quantidade de peso num curto espaço de tempo. Até porque, né, falando de modulação ainda de perda de peso, para perder peso você tem que consumir oxigênio de um volume aumentado, tá? Ou favorecer um déficit calórico desse absurdo, tá? Ou você Uhum. faz uma ou faz outra para perder peso. Então, ou você deixa de comer praticamente e come o mínimo possível, uma quantidade de calorias menor do que sua taxa metabólica basal, que é a taxa mínima para manter você vivo, ou você, né, faz exercício físico de forma saudável e direciona, tá? Então, quando a gente fala em direcionamento, é saber que se você, né, dentro de uma perspectiva de emagrecimento, já calculando já o déficit calórico, consome bastante carboidrato em detrimento de proteína, você sim pode ter uma perda de peso e uma perda de massa magra. Porque dentro do déficit calórico que você criou, você não valorizou a ingestão proteica. A gente sabe que proteína dá Uhum. base para a gente fazer músculo. Então, se você está num processo de emagrecimento e não prioriza dentro do valor calórico já estabelecido para o emagrecimento a ingestão adequada de proteína, você está favorecendo, né, a degradação do seu corpo, da sua massa muscular esquelética. Então, já é um Total. problema. Então, o nutricionista serve justamente para isso, o exercício físico também, tá? Que Sim. o planejamento dietético, ele leva em consideração a precisão do treino. Então, é sempre nessa ordem. Primeiro vem a demanda de treino, né? E depois vem a nutrição para amparar isso, seja para qualquer objetivo. A gente está falando aqui de emagrecimento, mas pode ser outro objetivo. Então, o personal trainer, o profissional de educação física, ele tem essa função, tá? De prescrever o treino de acordo com um objetivo que é viável para a saúde dele, tá? A gente às vezes pega um cliente, um paciente com objetivos absurdos, onde a gente precisa de um tempo para chegar nesse objetivo, a gente tem que deixar muito claro e evidente para ele o que é viável chegar num certo tempo, o que não é. Então, se a pessoa tem um objetivo de perda de gordura corporal, por exemplo, de 2 quilos, 1,5 kg de gordura no mês, é super viável, né? A depender de como ele evolui com a capacidade física dele, se tem uma boa capacidade física. Então, ele primeiro procura o personal e depois ele vem com a nutrição, mas a nutrição tenta amparar o máximo possível, para que dentro dessa perda ele não perca muita massa magra. Então é por isso que a gente Sim. não deve perder muito peso no curto período. Até porque, Não como eu dá. falei, a gente precisa consumir muito oxigênio para isso, tá? Muito mesmo, um volume de oxigênio muito Sim. grande para ter uma perda eficiente. E não é o que acontece. Sim, eu queria fazer uma adendo, Natan, né, que é muito importante. Geralmente, a maioria das pessoas costumam seguir dietas, né, dietas low carb, né, sem essas dietas muito restritivas, né, seguindo depoimentos de pessoas que deram certo, tá, pode ter dado certo para certa pessoa, né, mas cada caso é um caso, né. Existe toda, como vocês viram, o Natan falou aqui, existe um cálculo certo para você, né. Não é saudável você perder um peso, né, com uma dieta, um plano alimentar que não foi calculado para você. Né, não é saudável você perder mais de um tempo que só o nutricionista pode dizer, né, uma quantidade de quilos em curto espaço de tempo pode não ser saudável para você, né? Então é muito importante, né, eu já pensei dessa forma que a nutricionista não é muito essencial, né, mas é muito essencial, né? Vale a pena você investir porque você vai estar cuidando da sua saúde, né? É muito mais do que só emagrecer, é a questão do funcionamento do seu corpo. Né? E eu super indico o Natan, é um ótimo profissional. Obrigado, Fagner. É pertinente porque, como a gente conversou em outra live, a gente falou que o low carb ele pode ser hipercalórico, ele pode ter uma quantidade aumentada de caloria. Não necessariamente um low carb estabelece, né, que sua dieta está sendo voltada para o emagrecimento. O low carb está ligado à proporção de Uhum. carboidrato para uma quantidade de calorias estabelecida. Então, a gente tem um valor absoluto de 100%, vamos dizer que 1.000 calorias seja aí 100%, e dentro dessa proporção a Sim. gente cria um low, ou seja, um carboidrato reduzido. Então, tendo essa gama de calorias, de 1.000 quilocalorias, a gente pode escolher a porcentagem
né? Que é até 40, de 40 a 50% que as pessoas utilizam para o low carb. Algumas pessoas utilizam Uhum. até menos, mas para mim é um parâmetro de saúde utilizar, né? 40 para mim é o ideal. E para a ciência, tá? Uhum. Então a gente utiliza mais ou menos essa média de 40% do valor calórico total, né, de carboidrato. Então, Aham. assim, a gente pode ter uma dieta com 10 mil quilocalorias, com 12 mil quilocalorias, com uma proporção menor, né, de carboidrato. Então, não está diretamente ligado, tá, o low carb com o emagrecimento. Tá? O low carb é uma estratégia nutricional de carboidrato reduzido. A intenção dele é sim pensada para o emagrecimento. Por quê? Né? Porque a gente fala em otimização, a gente fala de biologia molecular, a gente fala de modificações a nível molecular, né? A gente falou isso para o metabolismo em si, que é um metabolismo, é um sistema complexo, mas tudo acontece a nível molecular e talvez tome uma proporção celular e talvez tome uma proporção Uhum. tecidual e um metabolismo em si. Então a gente busca as adaptações através de modificações mínimas para que ela aí seja uma modificação maior, uma macro modificação. Então tudo começa ali com pequeno. É um treino aqui que você não Total. percebe, é um treino amanhã, é um treino quarta e quinta, e você não está mudando, mas as adaptações já estão acontecendo. Você já começa a secretar hormônios em proporções um pouco diferentes. Isso já começa a mudar o seu metabolismo, que a gente sabe que os hormônios, que a produção, a síntese de enzimas estão dentro do metabolismo energético. E a gente tem essas Uhum. modificações para o bem. Então, se você começa a secretar hormônios na forma correta, você começa a regularizar essa secreção, já te ajuda, tá, na perda de peso. Porque as enzimas elas Bastante. participam do metabolismo energético até para extrair a energia para a gente usar. Então, quando a gente fala em catabolismo, já que a gente está vinculando é, a nossa fala aqui da via metabólica para o emagrecimento, a gente está falando de extrair, Sim, sim. de tirar do corpo a gordura e de tirar primeiramente o peso, a gente pensa no peso. Mas aí, como a gente já disse Sim. aqui, nós dois, que somos ele futuro profissional e sensei, né, de karatê e atleta de Nossa. jiu-jitsu, e eu que sou nutricionista esportivo, eu considero a nutrição, né, voltada ao esporte como um modulador de saúde. Então a gente modula de uma certa Total. forma relevante o metabolismo. É daí que surge aquelas conversas de meu metabolismo está lento, meu metabolismo é acelerado, por isso eu não ganho massa. Mas assim, a gente também tem que entender do ponto de vista estatístico até quanto o metabolismo lento influencia em alguma Necessário. coisa. Até quanto o metabolismo Uhum. acelerado que as pessoas dizem que tem, porque muitas vezes a pessoa não aumenta o peso porque não consome caloria na quantidade adequada. Normalmente é isso. Eu Total. como e não ganho peso. Come besteira, pode comer besteira, mas ele ainda assim Sim. não consegue ultrapassar o valor calórico, dar um superávit calórico para aumentar o peso. Necessário. Muitas vezes a pessoa come, mas precisa de 3.000 quilocalorias para aumentar um peso. E consome 2.500 todo dia. Como é que vai aumentar o peso? Me diga aí. Sim. Eu sou prova viva, né? Eu, antes de eu ter o acompanhamento de Natan, né, eu já competia e eu não evoluía tanto quanto em performance quanto em peso, né? Depois eu vou postar aí novamente, eu tenho a minha timeline lá da comparação. Então, em pouco tempo, foi questão de 3 meses ali, a mudança foi muito notável, né? Muito forte mesmo. Eu evoluí de forma tanto visivelmente quanto de performance, né? Os meus resultados nas competições melhoraram bastante e com um simples, que não é simples, né? Plano alimentar. Eu passei a seguir o plano alimentar, né? Como o Nathan mencionou, eu pelo fato de ser atleta de karatê, ter uma disciplina muito forte já, não tenho problema quanto a seguir planos, né? Eu segui certinho como tinha que ser e foi muito relevante para mim. Eu vi a diferença é muito gritante, né? Os resultados foram uma forma de eu medir essa discrepância, né? Então, tipo assim, se você, eu acredito que alguém de vocês aí, eu quero até que comente se vocês já começaram alguma dieta, né? Já começaram a fazer alguma coisa e não conseguiram persistir até o final por não ter visto logo um resultado. O meu caso do meu resultado ter sido rápido é porque, tipo, a minha rotina de treinamento era muito intensa, né? Eu treinava karatê, jiu-jitsu, surf, então só faltava me alimentar melhor, né? Eu comia muito biscoito recheado e tal.
Então, se você já, já tentou e não conseguiu persistir, mano, eu tenho, ó, procure um plano alimentar e eu tenho eu, com essa experiência, eu escrevi um e-book que, tipo, são 7 passos para você se manter motivado em qualquer coisa. Eu trouxe esse aprendizado das artes marciais, de estudos, então, são estratégias que vai fazer você conseguir terminar o que você começa, né? Depois clica lá no link da minha bio que você vai ter acesso lá ao e-book, entendeu? Show de bola, Fagner. É, Já não, recomendo o e-book de Fagner. A gente sabe que não existe uma receita de bolo, mas existem algumas coisas que devem ser feitas para chegar em algum lugar sim. e de forma contínua. E aí você cria dentro do que foi passado a sua própria estratégia, né? Como o e-book de Fagner traz os preceitos, os conceitos e os parâmetros que ele tem e você ajusta. Na nutrição tinha muito de padrão antigamente. Então, quando se falava em dieta, se falava em regime. E até hoje se fala muito em regime. As pessoas enxergam a nutrição como algo que vai ser ruim, restrito, algo que você não vai ter prazer e que não vai considerar os seus hábitos e cultura e possivelmente alguns erros que fazem parte da nossa alimentação do prazer, né? Porque normalmente as coisas que têm Uhum. mais sabor, né, que atraem mais nosso paladar, são alimentos que não têm uma composição nutricional tão interessante, né? Sabemos que comida traz prazer, aproxima as pessoas, né? A gente come para se reunir, para celebrar, quando está triste também. Sim. Então, comida faz parte Uhum. da nossa vida e é algo que a gente sempre fez de forma individual e sozinho, né? Exceto quando a gente era um pouco pequeno, que a nossa mãe colocava comida para a gente tinha que comer, botar. Sim. Mas quando a gente tem uma certa autonomia, a alimentação ela é algo muito pessoal, então mexer na alimentação de uma pessoa não é algo tão fácil. Você vem ali de 9 10 anos já comendo sozinho, né? 11 talvez com um pouco Uhum. ainda da mãe falando algumas coisas e tal, mas aí você entra na adolescência Total. e entra na vida adulta, você que domina o prato que você bota. Mesmo com interferência de algumas Uhum. pessoas, ela está comendo muito, um irmão falando, um pai falando, e futuramente um parceiro, uma esposa, alguma outra coisa do tipo, um amigo. Você está comendo muito, tá comendo, mas é algo seu, e aí é um hábito já de anos. Então, realmente, interferir na Sim. alimentação da pessoa não é algo tão fácil. Eu considero que não seja tão fácil. Às vezes eu sou um pouco mais duro com meus clientes, justamente porque se for muito mole, a coisa já não é fácil. Mas eu Sim. considero todos os fatores. Então, eu acredito muito na mudança gradual, tá? E eu Sim, total. acredito muito na adaptação. A gente fala muito de adaptação nesse sistema remoto que a gente está vivendo, de aulas online, que eu acho super Sim. massa, de treinos online, de consulta, porque você tem um domínio do conteúdo, você é um profissional, então você tem que utilizar ferramentas de acordo com a situação. E para mim, trabalhar no 100% é muito fácil, né? Pô, você Sim, tendo verdade. acesso à internet, tendo acesso a livros, a artigos, a um consultório, a tudo. Se você não atende bem, é porque você não quer atender, né? Sim. Mas aí não tendo essa coisa, aí você vê a mudança, você vê né, o expertise do momento. Então, assim, a gente falando Uhum. aqui, voltando a falar de via metabólica, a gente fez um viés, mas a gente continua falando de via metabólica para o Sim, sim. emagrecimento. A gente fala sim de mudança de secreção de hormônios. A gente começa a fazer adaptações. Então, você vai fazer o treino de Fagner, né, com movimentos pertinentes ali até de artes marciais, já aprende algum movimento. Já pode dizer que está fazendo Sim, um total. movimento específico para arte marcial. Você está lá no treino, você está fazendo algo que normalmente é um bloco de treinamento muito parecido com o que rola no CT de treinamento, né, Fagner? Sim, totalmente Muitos, baseado muitos nas artes senseis marciais. utilizam alguns movimentos que Fagner também é sensei já aplica. Então, você já está fazendo algum movimento e ali seu corpo já está sofrendo modificações. Você está ativando o cortisol, que é um hormônio que é responsável para o catabolismo, tá? Então, você já está liberando Total. mais ácidos graxos. A gente está falando de bioquímica, gente, mas de forma simples, mas é interessante saber. Então, porque a gente quer, sim, ter ácidos graxos livres, quer dizer que você foi lá no tecido adiposo, pegou o ácido graxo, bateu nele, espancou ele, tirou ele de lá e está livre na corrente sanguínea. Então, se ele está livre na corrente sanguínea, ele possivelmente pode ser, né,
metabolizado. Você pode utilizar essa gordura que já está livre para fazer energia. E é muito do que muitos pesquisadores já estudaram e muitas pessoas falam. É tentar estimular a via aeróbica para a perda de gordura. Então, é utilizar mais ácido graxo como um nutriente para fornecer energia do que a glicose. Então, se fala muito isso. Só que como a gente não tem como controlar isso, porque tudo está sendo perdido no catabolismo, inclusive proteína, a gente ali meio que modula a proporção do que se perde. Então, se a gente sabe que se a gente está fazendo musculação em um nível forte e está ingerindo uma quantidade calórica pertinente, normalmente não se perde tanta massa nesse processo, se perde gordura, você mantém até ganha massa. Então, a gente entende aí, voltando e sempre salientando que a nutrição e o exercício são moduladores para uma perda ou um ganho otimizado, tá? E o que as pessoas fazem em casa e pegam no Google são informações soltas. Muitas vezes, se for tratando de um prato, tem qualidade alimentar, às vezes é um prato com salada, com legumes, e a gente tem a ideia de que tudo que vem da natureza é gostoso, é bom. Tem um frango grelhado, então a galera já tem o visual bonito, tem uma beterraba, não deixa de ser. Prato colorido. Isso. Se você já faz isso, positivo, tá? Você já está no caminho certo. Você já está se direcionando para o que é certo. Mas a nutrição ela vai além de um prato bonito, de qualidade. A gente prioriza a quantidade, principalmente quando a gente está falando de metabolismo energético para o emagrecimento, como a gente está falando aqui na live. Então a gente prioriza muito quantidade. Então o low carb está voltado à proporção de carboidrato, não à caloria. Então você pode ter um prato muito bonito, né? Muito seu de salada e uma quantidade calórica absurda. Mesmo os legumes, frutos, hortaliças, sendo ali alimentos que não tem tanta caloria, tá? Mas pode sim ser high carb, tá? Basta você estar utilizando aí legumes, verduras que tenham uma grande proporção de carboidrato, tá? Então, cuidado, tá? E é por isso que modular essas coisas através do treino é muito interessante. Então, você está fazendo treino com o Fagner que predomina o aeróbico. Então, o que ele está predominando ali nesses treinos? Um aerofight, alguma coisa do tipo. Você está priorizando ali o aeróbico e, né, os movimentos aeróbicos. Então você sabe que você está estimulando mais, né, a sua capacidade aeróbica, você consome mais oxigênio e com isso você degrada mais gordura. Então isso é lindo. Então o profissional está fazendo um direcionamento aí, tá? E está direcionando um gasto calórico utilizando uma via específica de forma majoritária. Não quer dizer que a outra não está sendo ativada. Mas o sistema aeróbico você está consumindo mais, está tendo mais ativado, porque você precisa disso. Então você passa a consumir mais oxigênio e se Fagner aumenta o ritmo do treino, você vai ficar com aquele dispêndio, né, com aquela falta ali. Aquilo ali é já um estado fisiológico do corpo tentando, né, se adaptar à nova condição. Então, você ficar com taquicardia, você ficar dispineico, é um processo fisiológico natural de um treino intenso, de descompensação entre consumo de oxigênio e liberação de CO2 para a atmosfera. Então, o corpo funciona como um carro mesmo, um motor, onde você utiliza um combustível e você precisa queimar ele. Então, a gasolina ela é consumida para fornecer energia para o carro rodar. A mesma coisa é o corpo. Você consome carboidrato, consome proteína, consome lipídio e a via principal que faz você utilizar esses 3 macronutrientes como, né, fonte de energia é o sistema aeróbico e justamente é o que Fagner está dando. Não que ele trabalhe só com essa linha, mas ele está dando foco, tá? É o desempenho físico através no programa dele, né? Principalmente, não é isso, Fagner? Não que ele não vise hipertrofia, mas principalmente é o sistema aeróbico trabalhando aí para você perder gordura. E ele atuando dessa forma eficiente, você tem mais ácidos graxos livres, que é justamente isso que o pessoal quer. E surgiu até uma maluquice aí que o pessoal consumia óleo de coco com café para ter mais ácido graxo livre. Gente, ter ácido graxo livre quer dizer que você está pegando o ácido graxo que já está estocado no tecido adiposo e está ali tirando ele do tecido adiposo para ser metabolizado. Não você está adicionando ácido graxo de cadeia curta não livre tem como consumir, em café, porque você não vai consumir. Porque se você já tem na corrente sanguínea, você não tira do tecido adiposo. Porque se já tem em quantidade, se já tem estocado
e já tem no sistema circulante, o corpo não vai tirar do que está estocado, ele vai usar o que está no sistema circulante. Ou seja, você está dando ali energia. Causa um efeito revés, né? Tá? E de forma contrária, porque assim, o café ele tem justamente a intenção de favorecer a lipólise, a quebra de gordura para ser possivelmente oxidada. Se não for oxidada, ele pelo menos quebrou. Não foi oxidado, não, você não forneceu exercício, ele é resterificado no fígado e volta para o seu tecido adiposo ainda pior. Então é perigoso ficar fazendo isso. Ou seja, favorecer a lipólise, tomar termogênicos, tomar possíveis soluções, possíveis bebidas que têm atividade termogênica, faz você aumentar, sim, a lipólise. Não quer dizer que você está oxidando nada. Você está favorecendo, você está otimizando, está falando assim, toma corpo, gaste aí. Toma treino de Fagner. Agora, se você faz todo o ritual, você faz todo o ritual e toma um pré-treino, e aí você falta o treino de Fagner. Você não se inscreveu no curso de Fagner. Pronto, a gordura não vai ser catabolizada. Ela volta, tá? Então ela volta. Pior, né? Entenda, gente. É básico isso. A criança entende. Só sai do corpo se oxidar. Não sai do corpo com chá. Não sai do corpo com nada. Tudo isso é um adjuvante. É um coadjuvante. É um ajudante. É algo que está ali ajudando você. Que está contribuindo na sua proporção. Mas só tira se você tirar. Porque assim, às vezes você demorou 10 anos para ter uma massa adiposa grande. Você acha que vai ficar tomando chá e vai sair? As pessoas pensam isso porque é uma mentalidade maldosa da indústria nutracêutica ou farmacêutica. Porque a gente sabe, a gente começou a live falando que para a gente perder peso, a gente precisa de um déficit calórico. A gente precisa perder caloria. Então, quando você fornece o mínimo de caloria, às vezes menor que a taxa metabólica basal, é lógico que essa pessoa vai... Desculpa. É lógico que essa pessoa vai emagrecer. Ela não tem como não emagrecer. Porque se ela tem a necessidade de 2.500 quilocalorias para manter o peso dela atual, mesmo sendo obeso, muitas vezes a pessoa, mas ela precisa de 2.500 quilocalorias para manter um peso dela ali, e ela passa a tomar chás com 300 quilocalorias, com 100 quilocalorias, com 80 quilocalorias o dia todo, é lógico que ela vai emagrecer. É saudável? Não. Eu costumo chamar isso de uma desnutrição parcelada, uma desnutrição velada, onde você não percebe, porque o objetivo maior está sendo realizado com sucesso, que é a perda de peso de forma desordenada. Talvez se você fizer um exame bioquímico nesse momento, você vai ver que estão os parâmetros totalmente alterados. E é por isso que muitas clínicas de estética, algumas, tá? Estética, todas, algumas trabalham de forma séria, né? Algumas não trabalham, como nutricionista também não trabalha, fique claro, tem nutricionista que trabalha de forma séria, tem personal também que não trabalha, tem uns que trabalham. Total. Então tem, mas assim, o que é um spa em si? O spa é isso, é favorecer o déficit calórico exacerbado, onde a pessoa entra ali e come só o que fornece, coisas com baixa caloria, tá? E você perde de tudo, tá? E faz diversos procedimentos ali. Você perde tudo. Tá perdendo peso na balança, tá? Mas hoje em dia as pessoas, além de perder peso, as pessoas querem desempenho físico. As pessoas querem ir pro CrossFit, levantar peso legal, pra botar lá no quadro, tá bonitinho, que bateu a meta. Eu não sei o nome, mas é um nome em inglês que a galera usa. Eu bati, chega no meu consultório falando, eu não faço CrossFit ainda. Então não entendo. Não. Mas eu falo os termos técnicos lá que é do CrossFit. Goals. É o que mesmo? Ah, entendi. Pronto. As pessoas querem ter ali de corpo bonito hoje em dia, desempenho físico, porque é muito bom você estar fazendo treinamento com prazer. Mesmo a gente sabendo que a falta de prazer inicial no exercício, né, Fagner? É prazeroso também, porque ali você está batendo alguma meta para ser superada. Porque se o treino ele é muito confortável para você, ele não é efetivo, tá? Não. Ele tem que ter um certo nível de desconforto, até porque é um exercício físico, tá? Então, ele busca, sim, um desconforto seu para você superar isso. Então, o exercício é isso, é superar sempre. E as modificações são feitas de acordo com a sua capacidade física. Então, assim, não existe um plano só para chegar no seu objetivo final.
Então, o Fagner está fazendo um treinamento com você interessante e tal, ele está vendo que você está evoluindo, você já está fazendo aquele treino ali brincando, não está mais ofegante, não está mais nada, já está conseguindo fazer mais. E aí, Fagner vai reavaliar a turma dele. Ele vai reavaliar o que pode ser mudado, se pode ser dividido em grupos, se todo mundo caminhou com a mesma evolução, e se pode ele estar criando Total. subgrupos dentro de um grupo, tá, com perfis mais parecidos, para estar direcionando o trabalho. E aí entra o quê? A dieta não é mais a mesma, então vocês têm que parar com esse discurso e os profissionais também têm que explicar que um plano só não faz você chegar no seu objetivo final. Você precisa de vários planos, vários treinamentos, tá? Estratégias de treino. É por isso que o profissional de educação física estuda 5 anos. É justamente Sim. para entender a fisiologia humana e a fisiologia do exercício, entender de bioquímica, entender de imunologia e tentar botar você, né, onde você quer chegar com saúde. Porque, assim, às vezes o cliente ele chega com ideias absurdas, né, querendo coisas absurdas num curto salto de tempo e você tem que falar, não. Aham. Eu sou o profissional aqui e a gente trabalha aqui com responsabilidade com o cliente. Então, vamos por aqui. Seria Ah, essa. não quero.